hino 65. Vossas forças da escravidão dos povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. Vinde, pois, anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso, em que os eleitos todos se unirão, em coro excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu. E depois anunciar o Evangelho, eis-me convosco sempre. Amém. Glória a Deus. 227. Deus amou este mundo. Glória a Deus. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira de seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê na vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado. Amém. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receber prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter. Mas Jesus foi enviado para livrar
e agora nunca mais perece. O que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado a rei. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vencido e receberás coroa, rei. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado, que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece, o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado a rei. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vencedor e receberás coroa. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, né? Capítulo 28, o versículo de número 16. Hoje é o culto que fala de missão, e nós vamos ler esse texto bíblico. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus prometeu de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma bênção, uma promessa do Senhor para nós. Quantos precisam de oração? Eu também preciso. Nessa oração vocês intercedam pela uma irmã que está hospitalizada no TI, nossa irmã ali de Marialva, irmã Maria do Carmo. Interceda por ela, só um milagre para ela voltar para casa. Mas nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus de milagre. Querido Deus e eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos, Senhor, para render graças ao Senhor Jesus, tributar a nossa gratidão por tudo que o Senhor já fez e faz por nossas vidas. O Senhor é digno de louvor, é digno de honra, de glória, é digno de ações de graças. Aqui nós estamos nesta noite, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra, para sair daqui mais motivados, Senhor, para nós anunciar a Tua palavra. Ó Deus, que a nossa meta, Senhor, é de ganhar almas para Teu reino. Ó Deus, nós cremos, Senhor, que nós estamos vivendo nos últimos dias, Senhor, dias difíceis, dias, Senhor, trabalhosos, mas nós acreditamos no milagre da salvação, acreditamos no milagre da transformação de vida, Senhor, que nesta noite, Senhor, o Senhor pode entrar em providência ali,
ali naquele UTI, na irmã Maria do Carmo. O Senhor pode tirar ela, Senhor, deste sofrimento. Eu sei que o Senhor tem um bom lugar para ela, Deus. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Peço a tua graça, a bênção sobre a direção deste culto nesta noite, onde que aqui estamos juntos para te adorar, para te louvar, para aprender, Senhor, da tua palavra e guardar, Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Nós queremos nessa noite saudar com bem-vindo a todos os nossos queridos e amados irmãos, amigos que estão conosco, nossos irmãos das nossas congregações. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E nós temos a alegria e a satisfação de estar conosco também o pastor Ismael Brasiliano. Está ali, nosso querido irmão, e juntamente com a sua esposa, ele está pastoreando a igreja de Panorama, no estado de São Paulo, é membro ali. Nós estamos muito felizes. A igreja está feliz e alegre. Quer saudar a todos com bem-vindo. Sois bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Queria pedir a gentileza do mestre Zé, dá uma olhadinha lá se os pequeninos já estão prontos para a apresentação deles. Quero passar aqui a palavra ao nosso pastor presidente, pastor Robson, estará fazendo algumas considerações e estará dando a sequência aqui na nossa reunião nesta noite. Pai do Senhor, irmãos e irmãs, queremos perguntar, existe alguém de outras denominações? Sabemos que temos nossas queridas irmãs ali, mais alguém lá no fundo? Você também é muito bem-vindo entre nós. Para nós é uma grande alegria tê-lo conosco. Nós queremos ganhar tempo, investir o nosso tempo hoje em missões, né? Especialmente sobre a necessidade que temos de esclarecer a Igreja de Jesus acerca da necessidade da Igreja realmente se comprometer com a obra missionária, com a intercessão missionária, com a atitude de enviarmos missionários, mantermos missionários, também de nós treinarmos missionários, não é? Então eu vou passar a palavra agora ao pastor Edson Bruno. Ele estará apresentando o nosso amado irmão Arthur, e vamos deixar as crianças então para o final, né, para a gente aproveitar bastante o nosso tempo. A paz do Senhor, querida igreja. Que coisa linda podermos estar aqui nessa noite que Deus nos dá. Eu, um tempo atrás, já há vários anos, tomei conhecimento de uma história. Depois que eu conheci essa história, muitas vezes, quando eu vou pregar, eu levo uma Bíblia bem pequenininha, começa aqui. Aí o pessoal que convida às vezes para congressos grandes, eles ficam decepcionados quando o pastor chega para pregar no congresso com uma biblinha desse tamanho. Que geralmente os pastores de congresso levam uma Bíblia grande, né? E aí o pessoal fica assustado e curioso. Mas eu fiz de propósito isso. Sabe por quê? Porque eu tomei conhecimento que os irmãos na Coreia do Norte, eles não têm Bíblias, eles têm pedaços de Bíblias. E eles não podem ter a Bíblia ou os pedaços da Bíblia dentro de casa, como nós. Então eles enterram esses pedaços de Bíblia dentro de um saco plástico, atrás de casa. Eles fazem um buraco, com um enxadão, uma enxada ou uma pá, e enterram lá, dentro de um pacotinho de plástico, o pedaço da Bíblia. E uma vez por semana, alguém vai lá e, olhando com muito cuidado, desenterra o pedaço da Bíblia, desembrulha do plástico, lê um texto, fecha correndo e corre para dentro de casa e compartilha com os outros o texto que leu lá.
Depois que eu tomei conhecimento dessa história, eu comecei a usar muitas vezes uma Bíblia bem pequenininha, para que me perguntassem por quê. E aí eu contava a história. E hoje à noite nós estamos aqui num momento muito precioso. Eu diria, é um momento desenhado por Deus para essa igreja. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Robson, que tem uma visão muito especial para missões e abriu a porta para hoje à noite nós termos aqui o que vamos ter. Meus queridos, essa será uma noite voltada para os nossos irmãos perseguidos, e que não são poucos, vocês vão conhecer o número. E faz muito tempo já que eu sou bem envolvido com a Missão Portas Abertas, uma das maiores agências missionárias do mundo em termos de preocupação com os irmãos perseguidos. O trabalho de comunicação que a gente faz é tornar conhecidas coisas. E nós temos usado a Portas Abertas, e ela nunca se negou em nos apoiar. Inclusive, está nos liberando a história do irmão André para narrarmos nos certos detalhes da vida, e vai ser muito especial. Meus irmãos, já já o correspondente sênior da Missão Portas Abertas vai falar aqui. Como correspondente que ele vai passar muitas coisas importantes para nós, muitos dados da igreja sofredora, de irmãos que nunca podem estar como nós estamos aqui hoje à noite. Nunca. Porque lá não existe a liberdade de culto. Não existe. Meus queridos, essa história é muito profunda. Eu estive no Sudeste Asiático, mês de setembro passado, lá no centro de grandes dificuldades, como Sri Lanka, Indonésia, Vietnã, onde está a Coreia do Norte. E a vida de nossos irmãos lá é aterrorizante. Mas é lá, meus queridos, que nós contemplamos uma poderosa fé. E são exemplos para nós. E nessa noite nós vamos ter essa oportunidade. Eu quero fazer o seguinte, já vou convidar o irmão Arthur Botelho, por bondade, chega aqui. Ele é o correspondente sênior da Missão Portas Abertas. Um homem dedicado, simples, viaja, ministra, apresenta a igreja perseguida, e os resultados são maravilhosos. Você é bem-vindo entre nós, viu? Ele já esteve comigo várias vezes nos programas de rádio. Ele não vai fazer isso, mas eu tenho total liberdade para fazer isso aqui hoje à noite. Eu gostaria que vocês, ao saírem, depois dêem uma passadinha numa mesa que tem ali fora, porque tem coisas interessantes, bem interessantes. Uma delas, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui são cadarços para tênis. Os rapazes e as moças gostam de usar assim, nessas cores. Mas vou explicar. Isso aqui tem um motivo bem interessante. Ouça bem, aqui está escrito em inglês, walk in their shoes. Isso significa, andem com o sapato deles. Você já experimentou calçar um sapato de um irmão seu que não serve muito bem no pé? Não é fácil, né? Ah, não é fácil. Aqui está escrito, ande com o sapato deles. Isso aqui é um projeto da Portas Abertas para os jovens que estão no Egito, cristãos. Vocês sabem que no Egito, em alguns países, na carteira de identidade das pessoas está escrito assim, ó, bem claro, cristão, na carteira de identidade. Cristão. Sabe por quê? Porque ele é discriminado, só porque está escrito cristão. Eles querem saber que aquele rapaz é cristão. É cristão? Então não tem universidade pública para você. Pode ir embora. Eles não podem fazer universidade pública, porque eles são cristãos. E está escrito na identidade. A Portas Abertas tem esse projeto aqui, ó. Parece simples, mas no mundo inteiro, os cristãos livres como nós, adquirem isso aqui, e esse dinheiro ajuda a pagar a universidade para esses jovens lá. Não é um trabalho bonito?
Eu gosto muito de missões que fazem isso aqui, ó. Ó. Eu acho lindo isso. Lindo. Isso é uma paixão para mim. Eu tinha 13 anos. Eu li o livro O Contrabandista de Deus. Eu ia lendo dentro da carroça do meu pai para a roça. E quando eu lia O Contrabandista de Deus, eu tinha vontade de um dia conhecer o irmão André. E Deus me deu essa oportunidade. 2 vezes me encontrei com o irmão André. Ele é conhecido assim, irmão André, porque ele não pode dar o nome dele completo, porque ele faz um trabalho que é de contrabandista mesmo. E Deus me deu essa chance de estar com ele 2 vezes lá nos Estados Unidos, conhecer o trabalho que ele fez e que ele faz. E aqui está um ramo desse trabalho. Portas Abertas é o trabalho de irmão André. Meus queridos, e essa noite nós temos uma grande oportunidade, porque aqui nós estamos apresentando isso. Veja só, isso aqui, ó, é confeccionado pelas irmãs que enfrentam o Talibã, sabe aonde? No Afeganistão. Viram agora, final de semana, os ataques do Talibã voltando no Afeganistão? As irmãs lá ganham máquina de costura da missão Portas Abertas. Aí nós temos as irmãs que trabalham com esse tipo de atividade. Veja só, eles ganham máquina de costura, as irmãs, e veja que coisa linda que elas fazem. Só que isso aqui não pode ser vendido lá, é proibido, elas não podem. Então a missão Portas Abertas, de alguma forma, que eu nem sei como, consegue trazer isso e distribui para nós, que somos livres. É um marcador de Bíblia, feito por irmãs lá no Afeganistão. E depois esse valor retorna para eles lá no Afeganistão. Lindo trabalho, né? É muito especial. E depois tem algum material que são livros. Tem o livro do Paul Stabrooks, que apresenta uma fuga da Coreia do Norte. Eu tive a oportunidade de interpretar esse pastor. Ele pregou numa igreja, eu fiz a interpretação. Ele coordenou vamos dizer assim, ó, o descarregar de 1 milhão de Bíblias em uma noite na China. 1 milhão de Bíblia em uma noite. Uma noite. Levaram uma barcaça e descarregaram 1 milhão de Bíblias no mar. A história é tremenda, não dá de falar aqui. Mas tem inclusive o livro. E tem a Canção de Liberdade da Ellen Berhane, que eu entrevistei e já coloquei no rádio aqui. Cantora que ficou presa mais de 2 anos num container de metal na Eritreia. E a Portas Abertas tomou conta dela, ajudou, trouxe ela no Brasil e fez com que eu pudesse ir lá em São Paulo entrevistar a Ellen Berhane. E eles cuidaram muito bem de mim lá. Então agora que nós temos a rádio, a gente precisa muito dessas agências missionárias, são importantes e eles estão sempre dispostos a ajudar. Então dê uma passadinha depois lá naquela mesa, porque isso lá é parte integral desse trabalho hoje à noite. Não adianta a gente querer fugir. Mas isso aí é negócio e tal. Não adianta a gente querer fugir disso. Isso aqui faz parte disso aqui, ó. Arregaçar as mangas e fazer. Coisa que nós já estamos fazendo. Mas essa igreja está mergulhada em grandes desafios. É isso mesmo, né, pastor? É isso mesmo. Eu me lembro que o pastor Samuel Câmara, numa segunda-feira à noite, ele chegou para mim antes do culto e disse: estou com dor de barriga. Por quê, pastor? Amanhã eu tenho que pagar $150 mil e não tem nada da televisão que nós compramos. Vamos orar. Começamos a orar segunda-feira de noite sem parar para que aparecesse no outro dia $150 mil. Senão tinha que entregar a TV 5 da tarde. Como essa igreja comprou a rádio, a igreja lá comprou TV e rádio. 5 da tarde dizia o contrato: se não pagasse dia 15, devolvia. Ele começou a orar junto com a igreja. Era 11 da noite, eu me lembro como se fosse hoje. O pastor Samuel levantou os braços, chamou a igreja e disse: vamos preparar 70 missionários para Moçambique a partir de hoje. Comece a escola com os 70 missionários. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês:
6 meses depois, a igreja de Manaus enviou 70 missionários para Moçambique. E no outro dia, segunda-feira, que aconteceu isso, no outro dia, o filho do Morris Cerullo, nos Estados Unidos, ligou para a RBN, dizendo que tinha um cheque de $400 mil que queria doar para a Igreja Assembleia de Deus do Amazonas. Quanto mais nós mergulharmos em desafios como essas coisas aqui, ó, Deus honra, Deus abençoa. Então, irmão Arthur Botelho, esteja à vontade para compartilhar conosco. Bem-vindo. Deus abençoe, tá? Obrigado. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar com os irmãos aqui. Eu já tive o privilégio de conhecer esta igreja alguns anos atrás. Estive aqui na primeira conferência missionária de Maringá, da cidade de Maringá, Comingá, que foi realizada aqui neste templo. Tive o prazer de conhecer na época o pastor Robson Brito e muitos irmãos aqui, fiz amigos aqui, né? E também em 2005 tive o prazer de conhecer o pastor Edson Bruno, e desde lá tenho reconhecido nesse homem um porta-voz da igreja perseguida aqui no sul, em todo o Brasil, onde a sua voz maravilhosa chega. Eu sei que ele é um homem com coração missionário e tem um amor muito grande nessa causa, e com certeza por essa razão é que Deus nos une e estamos juntos hoje aqui. Agradeço a todos vocês. Todos aqui conhecem a missão Portas Abertas? Eu creio que sim, né? Essa missão já existe há 57 anos, foi fundada pelo irmão André, né? Um homem que decidiu obedecer ao Senhor incondicionalmente, atendendo a esse chamado tão árduo, que na época era levar Bíblias para os países comunistas, por detrás da cortina de ferro, e depois ele ficou conhecido como contrabandista de Deus por isso, né? Depois de ter lançado esse livro com o seu testemunho. E este homem, então, até hoje vivo ainda, com 84 anos, continua participando das operações mais ousadas, mais audaciosas da Portas Abertas, hoje em países muçulmanos, islâmicos, né? Onde a Portas Abertas tem intensificado o seu trabalho, a sua ajuda, é onde há mais perseguição aos cristãos, e o irmão André está ali. Ano passado ele foi proibido pelos médicos de viajar, mas esse ano, irmãos, ele já esteve na Palestina e ficou lá um tempo atendendo às necessidades dos irmãos perseguidos ali. Eu estou com a Portas Abertas há 10 anos, há mais de 10 anos um pouco, juntamente com a minha esposa, que também é uma coordenadora regional para o interior de São Paulo. No início nós só íamos trabalhar no interior de São Paulo, mas devido à demanda, à necessidade, a Bíblia diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? E na verdade, para a obra missionária, são poucos os vocacionados que realmente decidem atendê-la, então ficam poucos os trabalhadores, e aí nós estamos também atendendo às necessidades de outros estados, como aqui o Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, né? E São Paulo também, e também a grande São Paulo e capital. E para nós tem sido uma alegria muito grande, um privilégio, que é um prazer muito grande para mim, irmãos, falar em nome dos cristãos perseguidos, ser também um porta-voz deles aqui no Brasil. E essa noite eu quero falar um pouquinho a respeito dessa missão, mas eu vou também utilizar aqui um texto bíblico para termos como base para aquilo que eu vou falar. Por isso eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 9. Capítulo 9, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos,
os de minha raça. No início do verso 4 diz assim: o povo de Israel. Feche os teus olhos um pouquinho, eu quero orar. Irmãos, nós dependemos da oração. Um dos valores centrais da Portas Abertas é que somos pessoas de oração. A oração vem sempre em primeiro lugar, irmãos. Quando você pergunta a um cristão perseguido do que ele precisa, ele vai dizer para você imediatamente, sem pensar: orem por mim, ou orem por nós. E você então, uma segunda vez, pergunta para ele: o que você poderia fazer mais? E ele vai dizer para você: continue orando, orem por nós. E se você uma terceira vez insistir, dizer: mas eu quero fazer mais por vocês, e eles vão responder: pastor Edson, então orem mais por nós. Se oravam 10 minutos, oram 20 e assim por diante, porque eles creem no poder da oração. Eles creem porque têm experiências com a oração poderosas. Eles têm visto o poder de Deus através da oração, porque em muitas situações, na sua maioria, o único recurso deles tem sido a oração, não tem outro recurso, né? E nós sabemos que o maior recurso que o cristão tem em sua mão são as orações. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento especial em que vamos falar sobre a tua igreja, que tem pago um alto preço ao redor do mundo, mas que tudo isso é por amor a ti, Pai, pela fé no Senhor Jesus, e que nós nessa noite possamos, ó Pai, com um coração contrito, humilde e um espírito ensinável, com atenção, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Agradecemos sim por essa oportunidade, agradecemos sim por um país livre que somos, agradecemos sim, ó Deus, por vermos também a tua mão sobre nós, cuidando, mas que a gente possa nessa noite sermos tocados, despertados e desafiados a sermos um com os cristãos perseguidos, como igreja que somos, como corpo de Cristo que somos em toda a terra. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que sente grande tristeza e constante angústia em seu coração. Em uma outra versão, diz que ele sente grande tristeza e uma dor sem fim em seu coração. Imagina uma dor sem fim, uma dor permanente, uma dor que não termina, ela é constante, né? E essa era a dor que o apóstolo Paulo sentia pelos seus irmãos judeus ali, né? Pela sua raça, porque eles haviam rejeitado Jesus. E Paulo então se coloca, né, no lugar deles, expressa uma preocupação tão grande, né, com seus irmãos ali, e se dispõe a assumir o castigo deles, né, se isso pudesse salvá-los. Nós sabemos que somente a morte de Jesus pode salvar alguém, mas nós vemos aqui nessa atitude de Paulo uma expressão de amor rara. Eu costumo dizer que eu vejo essa expressão de amor com muita clareza apenas em Jesus Cristo. Mas eu sei que muitos são as pessoas, muitos são os homens de Deus, desde que a igreja foi fundada, que expressaram esse amor. Eu tenho no irmão André um homem que expressou esse amor. Eu, quando vejo o irmão André e conheço a sua história, cada vez mais conheço a sua história, eu vejo nele uma figura do apóstolo Paulo. Ele me lembra muito o apóstolo Paulo. Ele é uma das pessoas que pode, com certeza, agora no final de sua vida, com 84 anos de idade, dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Sem problemas algum, ele pode afirmar isso com toda a autoridade nos dias de hoje, né? Nós sabemos, irmãos, que se você tivesse apenas, se nós igrejas tivéssemos apenas João 3,16, seria suficiente para entendermos todo o plano de Deus, seria suficiente para entendermos o grande amor de Deus por nós, não é verdade? Ele deu o seu Filho único para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Seu Filho para morrer na cruz por nós. E é interessante que ao lermos 1 João 3,16, o apóstolo fala desse grande amor, né, de que Jesus Cristo deu a sua vida, e ele completa esse verso dizendo que nós, cristãos, devemos fazer como Jesus, também dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, isso é para ser realmente vivido na prática, né? E eu pergunto aos irmãos nessa noite: quanto nós nos preocupamos com aqueles que não têm Jesus, estão se perdendo, e também com aqueles que hoje nós sabemos sofrem por causa do seu amor, por causa da sua fé em Jesus?
quanto nós nos preocupamos. Essa preocupação, nós expressamos essa preocupação que Paulo expressou pelos seus irmãos judeus, nós expressamos essa preocupação por aqueles que estão se perdendo e por aqueles que já conheceram Jesus, mas infelizmente ou felizmente, não sabemos, é um mistério de Deus, a perseguição, né? Ela é bíblica, nós sabemos que a recompensa também é muito grande daqueles que são perseguidos por amor a Jesus, então é um grande mistério, não há como explicar isso, irmãos, mas na verdade o que nós sabemos é que como igreja de Cristo, nós precisamos estar unidas. Então, nós, Igreja Livre, não podemos estar separados da igreja perseguida. O papel da Portas Abertas é justamente unir as duas igrejas, é ser esse vínculo, né, que liga a Igreja Livre com a igreja perseguida, né? E aqui nós vemos a expressão do amor do apóstolo Paulo aos judeus. E lá em Romanos 5, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, meus queridos, nós temos já esse amor em nós. Cabe a nós apenas expressar esse amor. Nós precisamos expressar de verdade esse amor. Isso precisa ser visto, sem que precisemos falar nada. Em nossas ações, em nossas atitudes, em nosso interesse, em nossas preocupações, em nosso envolvimento, em toda a nossa participação na vida da igreja na terra, seja aqui onde estamos, ou seja na igreja que sofre lá no Afeganistão, lá na Coreia do Norte, lá na Arábia Saudita, em todos os países norte da África, agora o Sudão, norte do Sudão, que se emancipou, está expulsando todos os cristãos do norte do Sudão, está havendo uma grande revolução no mundo árabe, onde os cristãos estão sofrendo mais ainda do que antes. Então a situação no mundo é muito triste para os cristãos. Na Coreia do Norte, com o Kim Jong-un, que é o neto do pai eterno, lá que é considerado o pai eterno, o presidente, o Kim Il-sung, que foi o primeiro ditador ali, depois veio o filho Kim Jong-il, e agora o Kim Jong-un, que é a geração, o filho, o neto do avô dele ali. Este homem, agora nessa primeira comemoração, primeiro dia 15 de abril, foi comemorado os 100 anos, o centenário, né, da Coreia do Norte, e ele falou ali publicamente, e falou muito bem, com muita firmeza, dizendo que vai investir mesmo nas forças armadas, né, em tudo isso, e a preocupação dos cristãos, irmãos, é que seja bem pior daqui para frente ali. Ele já descobriu, colocou muitos investigadores, está investigando muito as igrejas secretas na Coreia do Norte. Existem muitas igrejas secretas na Coreia do Norte. É o país de número 1 na perseguição aos cristãos. E ali são 400 mil cristãos, mais ou menos, que estão ali. Desses 400 mil, praticamente 100 mil estão presos em campos de trabalhos forçados. É praticamente impossível se manter como cristão ali. E uma das coisas mais interessantes, viu, irmãos, é que até hoje, nós nunca ouvimos, a Portas Abertas nunca soube de que um cristão ou uma cristã, dentro desses campos de trabalhos forçados, houvesse negado Jesus. É um poder sobrenatural de Deus que derrama sobre eles essa força extra, que faz com que eles permaneçam firmes ali, diante de tantos maltratos, uma coisa terrível, não dá nem para imaginar. Mas nós temos certeza de uma coisa, que isso é por causa da oração da igreja que sobe até Deus e Ele então move a sua mão. Agora, são poucos ainda que oram pelas igrejas perseguidas. No Brasil, nós não somos nem 0,5% da igreja brasileira evangélica que tenha qualquer participação com eles através da Portas Abertas. E no mundo a mesma coisa. No mundo a mesma coisa. Então, muito que se fazia ainda, são mais de 100 milhões de cristãos que sofrem perseguição. A Portas Abertas, com o seu trabalho, tem atuado em mais de 50 dessas nações. São mais de 90 nações que hoje sofrem qualquer tipo de restrição religiosa, e essas 50 Portas Abertas atuam. Tem uma lista da classificação, né, por perseguição, por nível de perseguição, e ela tem atuado ali com todo tipo de ajuda espiritual, como também ajuda material. Vocês viram aqui, né, no que o pastor mostrou aqui, isso aqui, a Portas Abertas, ela investe nas máquinas, e as irmãs confeccionam, e depois a Portas Abertas vende para elas, para que elas possam ser mantidas, sustentadas, que elas não têm como trabalhar, porque quando um cristão é perseguido, a primeira coisa que ele perde é o seu emprego. Quando ele é descoberto nesses países, ele perde o seu emprego. Quando não,
toda a sua família. O chefe da casa muitas vezes vai preso e fica muito difícil se manter ali. A Portas Abertas então atua também nessa área. Ela tem todo tipo de ajuda, desde a entrega de Bíblias, treinamento para líderes, pastores, para a igreja, mulheres, crianças, todo tipo de treinamento, ações, ajuda socioeconômica, como é nesse caso, ações institucionais. E se você for pesquisar e ver lá no site da Portas Abertas e descobrir, você vai ver o quanto é importante essa missão na vida desses cristãos perseguidos. A Ellen Berrano esteve aqui e ela falou de uma forma tremenda sobre a Portas Abertas, porque quando ela foi dada como morta ali na prisão da Eritreia, então mandaram ela embora para sua casa, ela foi mandada para um hospital. Os médicos não quiseram ficar com ela lá, porque ela ia morrer ali. Então foi mandada para sua casa, e na sua casa a família fugiu com ela de lá para o Sudão. E no Sudão, uma irmã da missão Portas Abertas, que atuava ali, a encontrou, e então a partir dali a Ellen foi socorrida, foi acolhida, e hoje ela tem asilo político na Dinamarca, recebendo apoio ainda da Portas Abertas. Eles falam com muito amor sobre essa missão. O coronel David Vinateia, aqui do Peru, que sofreu perseguição alguns anos atrás, ficou 8 anos preso ali no Peru, por não compactuar com a corrupção do governo na época, e ele era um cristão, então por essa razão foi preso, ficou 8 anos preso. Portas Abertas descobriu ele ali, deu toda a ajuda à sua família, deu ajuda a ele na prisão, colocando advogado. A Portas Abertas trabalha com ações institucionais também, coloca advogado, envolve a visita aos presos, a família. É um trabalho muito impressionante, abrangente e muito amoroso. É uma coisa que vem de dentro, é a expressão do amor de Deus, é uma demonstração da expressão do amor de Deus que essa missão tem feito ao redor do mundo em favor desses nossos irmãos. Eu quero falar rapidamente, só para que vocês conheçam um pouco, como o irmão André. Você pode ver isso através dos livros que estão ali, no Contrabandista de Deus, Desafiando os Limites da Fé, Cristãos Secretos. Vocês vão ver nesses livros o testemunho do envolvimento direto do irmão André com a igreja perseguida, com os irmãos, diretamente, ele envolvendo-se com ele diretamente, colocando mesmo, como o pastor Edson Bruno falou, arregaçando a manga mesmo, indo lá, né? Indo até eles, né? E eu quero contar uma passagenzinha só de uma expressão de amor do irmão André para um irmão ali no Paquistão. A Portas Abertas cresceu, ela cresceu, e hoje ela tem 21 bases no mundo, que fazem toda a mobilização da Igreja Livre para orar por eles, para de alguma forma ajudá-los. Então há uma captação de recursos também para o investimento nos projetos da Portas Abertas, nesses países livres onde estão essas bases. Mas a Portas Abertas se tornou uma rede. Em países onde o cristianismo é proibido, a Portas Abertas não pode se identificar, não pode ter lá uma base da Portas Abertas. Então existe uma rede onde as pessoas, a igreja mesmo faz parte dessa rede, e eles são responsáveis em levar as Bíblias, em fazer os treinamentos, fazem a ligação com a Portas Abertas no mundo, e eles fazem todo o trabalho através de uma rede. E o irmão André hoje está com 84 anos. Quando ele estava ainda com 70 anos mais ou menos, ele soube que um líder de uma dessas redes, ali no Paquistão, tinha sido preso. Ele então conversou com a sua família e se dirigiu para lá. Ao chegar lá, ele se hospedou numa pequena pensão e foi à delegacia. Chegando à delegacia, ele pediu para que o delegado atendesse. O delegado atendendo, ele disse: eu venho da Holanda, eu soube de um amigo meu que está preso aqui, que o senhor prendeu, e eu quero dizer que eu viajei até aqui para substituí-lo, para ficar preso no lugar dele, e eu gostaria que o senhor, portanto, então, o soltasse. O delegado olhou para ele meio surpreso e disse: me explica novamente isso aí, o senhor está dizendo que veio aqui até esta delegacia para ficar preso no lugar desta pessoa que está presa aí? O irmão André falou sim. Ele falou: mas o senhor sabe as consequências de estar preso numa prisão aqui no Paquistão, e principalmente por esse motivo, porque esta pessoa que está preso porque apostatou da fé no islamismo, e por ser um cristão, ter se convertido ao cristianismo, e o senhor, com certeza, sendo amigo dele, é um cristão também. Ele falou: sim, sou um cristão. E o senhor assim mesmo quer ficar no lugar dele, sabendo das consequências? Ele falou: quero. Eu vou explicar para o senhor por quê. Eu quero porque eu já estou com a minha vida resolvida, já tenho meus filhos criados, meus netinhos também já estão todos encaminhados, e este meu amigo que está aí,
ainda tem filhos pequenos, tem a sua esposa para cuidar, tem todo o trabalho de sustento da sua família. Esta pessoa não pode ficar presa, ela tem que estar lá na sua casa, cuidando da sua família, porque a sua esposa não tem outra pessoa para cuidar disso. E aí então, o delegado mandou chamar a pessoa. O preso chegou, ele falou: olha, este homem está aqui, disse ser seu amigo e que veio para ficar preso no seu lugar. O senhor está solto, pode ir embora. E virou-se para o irmão André, pastor Edson, e disse assim: e o senhor pode ir embora com ele também. E ele falou por quê? Ele disse: porque eu jamais, uma pessoa que toma uma atitude dessa, de vir e ficar preso no lugar de um amigo, eu jamais prenderia, porque essa pessoa não merece ficar presa. E eles foram embora felizes para a pensãozinha do irmão André, ali deram glórias, aleluia, glória a Deus, e se alegraram muito, mas eles não esperavam que logo em seguida batessem a porta da pensão. Era um mensageiro do imã, do Mula, lá, o líder máximo dos muçulmanos ali naquela região, e que estava muito doente, queria ser curado, já tinha tentado de várias formas, Allah não havia conseguido curá-lo, e ele soube de que esta pessoa esteve ali, ele soube daquilo que aconteceu lá, foram contar para ele, e ele então mandou chamar o irmão André, e o irmão André foi lá, e quando chegaram lá, o Mula disse para ele: eu mandei te chamar, porque eu estou muito doente, eu gostaria que o senhor orasse por mim. E ele falou: por quê? Uma pessoa que toma uma atitude como essa, em favor de alguém, se colocando no lugar dele para ficar preso em outro país, país muçulmano, com certeza essa pessoa vai orar ao seu Deus, ele vai atender. Aleluia, aleluia. Isso é um fato, irmão. E é interessante que o irmão André, então, antes de orar por ele, falou para ele: mas eu poderia, antes de orar para o Senhor, falar um pouquinho desse Deus, a respeito desse Deus, porque é Ele quem tem poder para curá-lo, não sou eu. Então eu preciso falar um pouco dele para que o Senhor conheça também, porque é Ele quem vai curar, Ele quem vai nos atender. Pode falar. E o irmão André então falou, teve a oportunidade de pregar por meia hora sobre Jesus Cristo, aquele imã. Contou o nascimento, os milagres de Jesus na terra, contou da sua morte, a ressurreição que houve em Jesus, e falou sobre a vida eterna que só há em Jesus Cristo. Há um imã muçulmano, irmãos. E esse homem, aí oraram, e depois que orou, esse homem disse para ele o seguinte: eu quero que o Senhor ainda me faça mais uma coisa. Eu quero que o Senhor, nesta sexta-feira, que é o culto de domingo nosso, aqui é o culto deles lá, a sexta-feira é o culto de domingo deles. Eu quero que o Senhor vá lá na minha mesquita e pregue essa mesma mensagem lá. E o irmão André foi o primeiro, irmãos, muçulmano, o primeiro cristão, e eu creio que o único até hoje, a pregar em uma mesquita muçulmana, num país muçulmano. E para a surpresa do irmão André, haviam mais de 100 mil muçulmanos naquela noite. E eu não sei se vocês sabem, há muitos cristãos secretos entre os muçulmanos. Jesus tem aparecido e tem se revelado em sonhos para esses muçulmanos. Muitos têm se convertido e depois não encontram um cristão, não encontram uma igreja, e ficam ali com Cristo no seu coração, adorando a Deus, e na mesquita mesmo eles oram a Jesus, secretamente, com certeza. O pastor Robson Brito está afirmando aqui, confirmando que viu isso na Índia. Que maravilha, né? Até na Coreia do Norte, pastor, Jesus tem aparecido em sonhos para os norte-coreanos, né? Onde há necessidade, Jesus intervém ele mesmo, né? Pessoalmente. Isso é o poder de Deus, né? E o irmão André, então, pastor, foi lá nessa mesquita e pregou para 100 mil muçulmanos. Interessante que quando perguntam para ele qual o segredo, né, que ele tem, que nesse tempo todo ele tem contato com os grupos, com os líderes dos grupos revolucionários, né, do Hamas, do Talibã, né, do Hezbollah, ele tem contato com eles, ele vai até eles, né, e fala sobre Jesus, né, conseguiu colocar o seu livro em madraças do Paquistão, conseguiu colocar bíblias, né, em países comunistas. Então ele tem ido, e as pessoas perguntam: que segredo é esse? E ele diz assim, ele fala: eu não sou ninguém de
alguém extraordinário em alguma coisa, nada. Eu sou uma pessoa simples, comum. Eu fiz um curso de missões que teve 2 anos. Ele é um homem que ama a palavra de Deus, ele estuda muito a Bíblia, ora muito e lê muito a Bíblia. E ele falou: fiz apenas um curso de missões de 2 anos, eu não tenho curso superior, não fiz 2º grau, eu tenho até a 7ª série, foi onde eu consegui chegar, e me considero até um holandês meio bobo, ele fala, mas que sou filho de um ferreiro e que trabalha para um carpinteiro judeu, e a única coisa que eu faço é obedecer e atender o seu chamado para mim. Esse é o segredo do irmão André. Eu aprendi com ele uma coisa, é um lema dele que ele teve depois que ele enfrentou todas as situações de levar Bíblias para países fechados, e ele viu o poder de Deus. Então ele tem um lema que diz assim, eu e a minha mulher adotamos esse lema para nós, por isso estou aqui hoje, viu, pastor? O lema é esse, irmão, pode adotar para você também, porque é bíblico, viu? Vá. Depois, veja como Deus age. Há muita gente querendo fazer a obra de Deus, mas quer primeiro os recursos. Quer ver primeiro Deus agir, quer ver Deus dar o carro. Ele até ora pelo carro. Senhor, para fazer essa obra eu preciso de um carro, Senhor, né? Eu necessito de um carro. E ele não ora só pelo carro, ele ora também pela gasolina do carro, ele ora também pela manutenção do carro, ele quer tudo para depois ir. Não é bem assim que funciona, eu creio, pelo menos na vida do irmão André e na minha hoje também, da minha esposa, eu creio que de muitos irmãos. O lema é vá, depois veja como Deus age. E quando nós vamos e obedecemos, irmãos, é certo você ver o poder de Deus, não tem como não ver. Só para que vocês entendam um pouquinho, quero contar só uma passagem ali de um momento de fé. Falamos da expressão do amor, mas estamos falando também, porque Portas Abertas tem como valor central também sermos pessoas de fé, pessoas dirigidas pela Bíblia e pessoas de fé, pessoas que têm como maior objetivo a glória de Deus. Essas são são valores centrais da Portas Abertas. Somos pessoas de oração, né? Somos corpo, logo somos pessoas voltadas para pessoas. A preocupação da Portas Abertas é com a igreja. Nós temos que ter a preocupação com o corpo, somos corpos, então temos que cuidar do corpo. Aqui cada um tem que cuidar do outro aqui, um tem que cuidar do outro, somos um corpo aqui. Em toda a terra a mesma coisa, a responsabilidade de cuidar da igreja é da própria igreja. Então a Portas Abertas tem essa consciência, tem como valor central que norteia a vida da Portas Abertas. Então nós somos pessoas voltadas para pessoas, porque somos corpo. E uma das tarefas importantes da Portas Abertas, é um valor central também, é atender às solicitações da igreja perseguida. E numa determinada época, o pastor Edson mencionou aqui já, a Portas Abertas teve que atender uma solicitação dos cristãos chineses. Mas olha a solicitação, a Portas Abertas tinha enviado 5.000 Bíblias para a China, de uma vez só. Na segunda vez enviado 30.000 Bíblias. E nesta terceira vez, quando eles foram interrogados a respeito da necessidade de Bíblias lá, eles falaram, nós necessitamos de mais Bíblias. E a equipe da Portas Abertas perguntou, então quantas Bíblias vocês necessitam agora? Eles disseram, acho que para servir pelo menos a demanda agora, inicial desse momento, eu acho que 1 milhão de Bíblias. 1 milhão de Bíblias? Sim. E de que forma vocês gostariam que nós entregássemos esse 1 milhão de Bíblias? De que forma, quantas vezes, durante quanto tempo seria feita essa entrega? Eles disseram, não, uma vez só, queremos numa vez só. Olha só, irmãos. E eles então pararam para pensar, falaram, tá bem, muito bom, nós vamos sim procurar fazer isso para vocês, mas explica para nós, como fazer isso? Entregar 1 milhão de Bíblias na China numa vez só, são 232 toneladas de Bíblia, porque depois quando foi entregue foi esse o peso dela. Mas o chinesinho respondeu para eles, é simples. Essa foi a resposta dele, é simples. Simples? Então como? Nos diga como. Ora, vocês oram, nós oramos, e Deus diz como fazer. Irmãos, eu não sei em que momento nós exercitamos a nossa fé. Essa é uma necessidade que precisa de muita fé. E a Portas Abertas relata no livro Uma Noite de 1 Milhão de Milagres, o poder de Deus, a manifestação de Deus do início desse projeto até o final desse projeto. 2.000 chinesinhos na praia, numa noite, ali com um faroletinho assim esperando, aquela barcaça que saiu de Hong Kong, chegando nessa praia da China,
e com 232 toneladas, cada embalagem impermeável, né, tinha uma tesourinha junto ali, amarrada com cordas, uma tesourinha, tinha uma tonelada, então 232 embalagens de 1 tonelada cada uma, e depois quando eles lançavam essas embalagens de 1 tonelada cada uma no mar, com uma corda amarrada, os chinesinhos entravam com água até aqui, puxavam para a praia, ali a tesoura cortavam a corda, desmanchavam aquele pacote, e tinham vários pacotinhos menores, onde eles carregaram os caminhões que estavam já ali encostados e saíam mata dentro com aquelas Bíblias, e numa noite eles carregaram toda a Bíblia. Teve chinês que guardou 30 mil Bíblias na sua casa, nos armários, no forro, em todo lugar. Nunca ele viu tanta Bíblia na vida dele, porque tinha que ter lugar para guardar, irmãos, não tinham lugares para guardar, mas eles conseguiram fazer isso de uma forma tremenda. E o mais interessante é que depois que eles vieram embora, porque a barca foi fundada ali, depois que lançaram fora, desmembraram o motor, o barco, e a carcaça ficou lá no mar, afundada, e eles foram embora porque tinham que sair rápido. 1% das Bíblias ainda foi descoberto, porque a polícia chegou e alguns chineses foram presos que estavam ali no final, 1%. Mas é interessante que naquela semana que passou, eles jogaram essa 1% no mar, e naquela semana que passou, a história conta que as pessoas que começavam da região, começaram a ver os telhados das casas repletos de Bíblias abertas, assim. Todos os telhados das casas estavam repletos de Bíblias abertas. Até aquelas que jogaram no mar, eles foram lá buscar e colocaram para secar nos telhados das suas casas. Deus operou de uma forma poderosa ali. E eles não conseguiram bater foto, pastor. Quando eles estavam indo embora, eles estavam com as máquinas fotográficas todas preparadas, e quando eles estavam indo embora, eles lembraram que não bateram as fotos. Meu Deus, uma operação tão importante dessa, não bateram as fotos. Aí Deus falou nitidamente com eles que aquela operação era para a glória dele. Aleluia. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Eu estive na Colômbia agora em novembro deste ano que passou, e ali na Colômbia eu visitei uma igreja perseguida ali, em Santa Fé do Ralito, região de Terra Alta, ali nas montanhas de Córdoba. Do outro lado é a praia, mas o pessoal da praia não tem acesso àquele lugar, e ninguém sabe que ali tem uma igreja que sofre tanta perseguição. As igrejas nas montanhas, toda aquela montanha, eu estive ali na Vila de Corinto, no pé da montanha. Toda aquela montanha tem várias igrejas, mas também ali é toda dominada por narcotraficantes, plantio de coca, maconha, e os grupos paramilitares, guerrilheiros ali, que mantêm, que determinam a ordem ali. Então é chamada a ordem pública, eles que cuidam de tudo ali, não é a polícia do governo. E eu estive ali e pude conhecer o pastor Medardo, a sua esposa, a pastora Luz, que um dia o irmão André encontrou com eles na Colômbia, quando esteve lá, e viu naqueles dois, pessoas simples da roça, viu naqueles dois um potencial muito grande, porque conseguiu ver o seu coração, aquele amor que brotava de dentro do seu coração, do coração dos dois ali, e ofereceu para eles um estudo, uma escola teológica, um seminário teológico por 5 anos na cidade de Medellín, todo pago pela Portas Abertas. E eu quero dizer para vocês uma coisa, irmão: a Portas Abertas somos nós, a igreja é a Portas Abertas, e a Portas Abertas não pertence ao irmão André e não pertence a ninguém, ela pertence à igreja perseguida. Então nós temos que ter consciência disso também. E o irmão André, então, através da igreja, com a Portas Abertas, sustentaram, mantiveram ali o pastor Medardo e sua esposa fazendo um curso de 5 anos de teologia. Para quê? Para que eles fossem para a Vila de Corinto, no pé das montanhas, entre narcotraficantes e guerrilheiros, implantar lá uma igreja do Senhor Jesus. E não implantaram só a igreja, implantaram um seminário também. E eu tive o privilégio, junto com o coordenador de viagem da Portas Abertas, o jovem Homero, um jovem, e mais 3 irmãos de São Paulo, nós fomos para lá na consagração dos primeiros 23 alunos do primeiro seminário Peniel, implantado, fruto, pastor Medardo, pastora Luz, fruto de uma expressão de amor desse homem, irmão André, que viu neles um potencial muito grande. E aí nós estivemos ali e pudemos presenciar algo muito tremendo, irmãos. Nós levamos 50 Bíblias de estudo da Sociedade Bíblica, muito bonita, capa de couro em espanhol, muito bonita, e nós levamos, cada um levou 10 Bíblias na sua mochila de roupa, levamos uma mochila com roupa, e levamos as Bíblias ali. Chegamos em Bogotá,
Fomos de avião até Monteria, de Monteria pegamos um jipe e andamos 4 horas de jipe até o pé da montanha ali em Corinto. Ali nós fomos acomodados ali, e ele nos cedeu o seu quarto, onde ficou eu e mais 3 irmãos, em 4. O 5º irmão era uma irmã, a Sara, ficou com as mulheres, e nós ficamos no quarto do pastor do casal, do pastor Medardo. E esse pastor, irmãos, ele já foi ameaçado ano passado 5 vezes de morte. Ele tem um filho, tem 3 filhos. Um tem 9 anos, que é o Juan Alberto, que não mora mais com eles ali, está aos cuidados de um casal de pastores em Monteria, uma cidade a 4 horas dali. Por quê? Porque com 9 anos de idade, os narcotraficantes e os guerrilheiros já raptam essas crianças para que trabalhem lá no plantio de coca e para que trabalhem entre guerrilheiros. Então, com medo disso, preocupado com isso, ele enviou seu filho estuda na cidade de Monteria e mora aos cuidados lá com os pastores ali, amigos. E esse pastor Medardo, sendo ameaçado de morte, permanece ali. Ano passado, nós chegamos em novembro, em setembro, o seu irmão, o irmão dele, um evangelista, depois de ser raptado e ficado 7 dias na mão dos narcotraficantes, apanhando todo dia, ameaçado de morte, se ele não parasse de pregar o evangelho aos guerrilheiros, aos narcotraficantes e aos plantadores de coca. E ele não parou. Então, em setembro, 2 meses antes de nós chegarmos, ele foi assassinado e jogado num bueiro lá próximo à cidadezinha, a vilazinha ali. E o irmão pastor Medardo continua lá. Quando nós chegamos com as Bíblias, guardamos lá no quarto, colocamos um lençol em cima e nós chamamos o pastor Medardo. Falamos: pastor Medardo, nós temos aqui um regalo para o senhor. Ele não sabia de nada disso. Nós saímos para a formatura, ele não sabia de nada disso. Nós temos um regalo, um presente para o senhor. E nós pegamos então a Bíblia de couro, de estudo em espanhol. Falamos: este é o presente, pastor Medardo. Eu nunca vivenciei, nunca experimentei o que eu experimentei ali. Por 10 minutos, este homem abraçou essa Bíblia, ele olhou para a gente surpreso, o seu rosto começou a se transformar, ele abraçou aquela Bíblia e as lágrimas começaram a correr pelos seus olhos, pelo seu rosto. E ele não conseguia parar de chorar. Ele abraçava a Bíblia e chorava, abraçava a Bíblia e chorava, não conseguia falar. Depois de 10 minutos que ele conseguiu falar algo, agradecer a gente de todo o coração, que tinha sido o presente mais precioso que ele já havia ganho em toda a vida dele, e com certeza jamais ganharia outro mais precioso que esse, porque ele ama essa palavra. E nós nos abraçamos, foi uma alegria muito grande. Quando nós entregamos as Bíblias para os formandos, já no culto de formatura, eu nunca tinha visto aquilo, porque era surpresa para eles também, porque para o pastor Medardo nós falamos para ele assim, falou: pastor, mas então agora o seu coração está bom? Se tiver bom, nós podemos apresentar uma outra coisa ao senhor aqui. Ele falou: não, está bem, pode apresentar. Nós levantamos o lençol, falamos: tem mais 49 iguais a essa, para o senhor distribuir para os formandos e distribuir também para os pastores das montanhas, porque os pastores nunca viram uma Bíblia de estudo, irmãos. As Bíblias são de brochura, rasgadas e muitas vezes escondidas em lugares, porque as pessoas podem chegar lá e roubar essas Bíblias. E eles então ficaram muito felizes com isso. E eu vi algo impressionante no culto. Eles estavam ali, e quando receberam a Bíblia, nós fomos entregar para eles, cada um entregou a Bíblia para eles, para os formandos, eram 23. Eu nunca vi tanta gente chorar. Chorava o formando que ganhou a Bíblia, chorava a namorada daquele que tinha namorado, chorava a esposa do que tinha esposa, a mãe, o pai, os amigos. Foi uma alegria, eles dançavam com a Bíblia na mão, no meio da igreja e do culto, e nós ficamos apreciando aquilo e falando: meu Deus, que alegria, nunca vi isso. Agora eu pergunto, porque eu me perguntei isso: quando eu ganhei a minha Bíblia, ou quando eu comprei a minha primeira Bíblia, eu senti essa alegria? Eu me questionei um pouquinho, irmãos. Isso me fez olhar diferente para a Bíblia. Falei: eu preciso amar essa palavra, eu preciso começar a olhar para esta palavra diferente, porque o que eu vi ali me impressionou. Um cristão perseguido ama a palavra de Deus, irmãos. Eu tenho certeza que o nosso envolvimento com ele vai nos ajudar muito a isso também, porque devido à nossa facilidade no Brasil, nosso conforto, às vezes a gente deixa a palavra de Deus meio que em segundo plano, irmãos. Outras coisas se tornam prioritárias mais do que ela para nós. Eu quero agora passar para vocês um pequeno vídeo, viu, pastor Edson, que fala da importância da Bíblia, tá? Depois desse vídeo eu vou só apresentar uma coisa e estarei entregando a palavra, mas eu quero passar esse videozinho, e se puderem pagar um pouco das luzes seria bom. Tá? Um pouco das luzes seria bom, para que pudéssemos ter uma concentração maior e vermos melhor esse pequeno filme. A importância da Bíblia, e o videozinho do Bíblias.
É bem rápido, é bem rápido. Não passa de 8 minutos, eu creio. Qual é o verdadeiro valor da palavra de Deus? Ninguém chamou a polícia. Não me importunam. Não me mandaram embora. Não me preocupo nem um pouco em ser preso, torturado ou morto por ler minha Bíblia. Ler minha Bíblia não parece um milagre hoje em dia. A Bíblia para nós representa a vida. Nela estão escritos todos os registros que Deus pensou ser pertinentes para que conhecêssemos e vivêssemos uma vida reta, de modo a alcançar a vida eterna. A Bíblia diz para amarmos a Deus com todo o nosso coração. Nós, cristãos chamados livres, carregamos nossas Bíblias de um lado a outro com orgulho debaixo do braço. Nós, por meio desse livro, nos tornamos um povo de opinião. Povo de convicções tão fortes que nada as abala, mas sempre baseadas no amor, na compaixão e sempre sob o comando direto do Senhor. Muitas Bíblias são usadas até como objetos de decoração nas casas. Levou-a para a mãe e perguntou: mãe, esse é o livro de Deus? A mãe olhou o livro e disse: claro que é o livro de Deus. E ele falou: por que não o devolvemos, já que não usamos? Os pastores brasileiros têm diversos exemplares de versões diferentes para mulheres, crianças, adultos, com referência, mapas, notas explicativas. E nós aproveitamos essa liberdade? Nós nos alegramos com ela? Usufruímos dela lendo a palavra e praticando-a? Em alguns países, possuir uma Bíblia é algo tão arriscado que quando alguém consegue receber um exemplar, o enterra para aguardar o momento mais seguro de desfrutar as palavras contidas ali. É comum nos países perseguidos que os cristãos compartilhem um único exemplar. Por isso, eles têm que rasgar as páginas da Bíblia e dividi-la, para que o maior número possível de cristãos a memorizem e sejam edificados. Depois que fomos aprisionados, levou apenas 3 meses para que tivéssemos Bíblias sendo contrabandeadas sem que as autoridades soubessem. Separávamos as páginas da Bíblia em livros diferentes e distribuímos cada parte entre as celas. Como não tínhamos onde esconder, guardávamos os pedaços da Bíblia em nossas sacolas. Muitos cristãos em todo o mundo ainda morrem e são presos simplesmente por possuírem uma Bíblia. Disseram-lhe que o livro era a causa de todos os seus problemas. Disseram-lhe: desista! Desista, pois é perigoso. Para estes irmãos, as Sagradas Escrituras são guardadas como um tesouro de altíssimo valor que pode lhes custar a própria vida. Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia. Considere a ideia de que para nós ocidentais a Bíblia é sinônimo de vida. Como esperar que o Senhor o abençoe, o use e o proteja se tem preguiça de ler sua palavra, pela qual milhares de pessoas foram mortas? Profetas foram mortos por ela. Os apóstolos foram mortos por ela. Mártires da história da igreja morreram por ela. Hoje pessoas morrem por ela. Para milhões de cristãos, especialmente em países comunistas ou do Oriente Médio, a Bíblia pode significar a morte daqueles que forem descobertos com ela. Vem comigo aqui! Jogue fora esse livro! Ele só tem mentiras! A Portas Abertas, em parceria com você, tem abençoado centenas de milhares de pessoas através de seus projetos de distribuição de Bíblias. A Bíblia, lembra dela? Mas como conseguiram isso? De pessoas que nem conhecemos, de alguma forma souberam de nós e nos enviam livros de estudo e Bíblias. Acha que pode continuar assim, ignorando a palavra de Deus? Não dá. Eu não sei o valor que o seu exemplar da Bíblia tem para você, mas sei que para milhares de cristãos ela pode custar a própria vida. Para que então temos o livro, se somos tão relapsos com algo que exigiu a vida de tantos mártires da igreja e até hoje é assim? Um velho pastor chinês uma vez disse: existem apenas 3 tipos de cristãos no mundo e apenas um é verdadeiro:
O primeiro tem a Bíblia, mas não a lê. Esse não vale. O segundo tem a Bíblia, lê, mas não tem amor por ela. Também não vale. O terceiro tem a Bíblia, lê e ama o que lê. É o tipo que muda o mundo. Então, deixando escapar uma pequena lágrima, ele acrescentou: mas esse tipo de cristão é muito raro. Devorem este livro. Ele trará problemas a vocês, mas vale a pena. Põe a segunda, que tem menos tempo, 3 minutos para concluirmos. Doe Bíblias. Delia nekang bon aliangan ama Delia nekang mo warani aliangan ta diri atina kak ama kongila kwe nakak mamanta ta yeyeju nyo na lodendia pitana kanyit The Bible, the foundation of their faith. And those who persecute Christians hope to destroy their faith by burning their Bibles. You can stand with those who suffer for their faith.
you can replace what they've lost, what they yearn for. Give them a Bible today. O irmão André, vocês viram ele ali, ele disse que esse homem que arriscou a sua liberdade, dedicou toda a sua vida aos cristãos perseguidos, ele disse que quando nós ouvimos ou ficamos sabendo, porque o mundo está conectado hoje, e ficamos sabendo dos conflitos que estão existindo, que estão acontecendo no mundo, as tragédias, agora no mundo árabe, na Síria, Líbano, todos os países ali, nós devemos nos perguntar, há uma igreja lá? A resposta com certeza será sim, há uma igreja lá. E se há uma igreja lá, essa igreja precisa da nossa ajuda? Tem necessidade de ajuda? Sabe por quê, irmãos? Porque esta igreja que está lá, ela tem a responsabilidade de pregar o evangelho lá. A igreja que está aqui não tem a responsabilidade de pregar o evangelho aqui? E a que está lá tem a responsabilidade de pregar o evangelho lá. Agora, como pregar o evangelho lá nesse contexto? Diante dessas condições adversas de perseguição, onde muitas vezes, muitos momentos, eles se sentem totalmente sós, sozinhos, abandonados, como se não tivessem ninguém com eles. Pense um pouquinho, se eu e você estivéssemos lá, no lugar deles, se nós gostaríamos de saber que o Brasil se interessa por nós, se importa por nós e decide nos ajudar, nos levando Bíblias, nos dando treinamento, nos atendendo em nossas necessidades espirituais, físicas, mantendo-os para que nós nos mantenhamos firmes em nossa fé. Você, no lugar deles, ficaria feliz se soubesse que uma nação como o Brasil estivesse sabendo e participando com eles, se envolvendo com eles, sendo um com eles. A Portas Abertas, irmãos, tem muitas formas da igreja brasileira, de envolver a igreja brasileira com eles. Uma das formas é você participar do Domingo da Igreja Perseguida. Toda igreja brasileira pode se cadastrar na Portas Abertas no site www.domingodaiegrejaperseguida.org.br e participar desse evento que estará sendo realizado não só no Brasil, como em outras nações. Nessa mesma data, este ano será no dia 3 de junho, e pastor Robson, se não cadastrou a sua igreja, eu convido nessa noite a cadastrar a Assembleia de Deus aqui de Maringá, e vocês receberão da Portas Abertas um kit de orientação, orientando em como proceder, onde vocês podem ser o organizador, então é só enviar. Já estão vendo, que maravilha. Então no domingo, dia 3 de junho, vocês vão participar deste evento da Portas Abertas, né? Organizado pela Portas Abertas, que tem o único objetivo, irmãos, de conscientizar a igreja brasileira sobre a questão dos cristãos perseguidos, ou seja, sobre a violação dos direitos de crença dos cristãos ao redor do mundo. E será essa a tua participação. Nós seremos representantes, né? Nós vamos nesse dia nos comprometermos, né? Organizando também junto com as outras igrejas e nos tornando representantes, né? Destes cristãos de todo o mundo que não desfrutam da mesma liberdade que nós. Eu tenho certeza que nós agradaremos o Senhor que está no céu. E para encerrar, se você quer ter uma participação mais ativa, uma participação mais efetiva, né, você pode se tornar. Todos aqui já recebem a revista Portas Abertas em sua casa. Você hoje tem a oportunidade de ganhar uma revista ali. Você passa ali, se der para todos, você pode, a família pega uma, né, dessa revista para você conhecer o trabalho da Portas Abertas. Essa revista traz notícias, testemunhos e motivos de oração. Não tem nenhum aqui fim lucrativo, não tem propaganda aqui dentro de nada. O objetivo é só informar a igreja brasileira com respeito aos cristãos que sofrem perseguição. Então é importante que você se torne um parceiro junto com a Portas Abertas em favor destes irmãos. Como que você participa? Você preenche este cadastro ali na frente comigo, entrega para mim preenchido, eu levo para São Paulo, você vai receber na sua casa um boleto bancário
e não tem data de validade, viu, pastor? Não tem data de validade. O dia que você tiver o dinheiro, no mês que vem, não tem nesse mês, só tem no mês que vem, não tem problema, vai orando e Deus vai prover para você. Exercite a sua fé em prol da causa de Jesus, uma causa nobre do Senhor Jesus, que é a causa dos cristãos perseguidos, né? E você então vai numa lotérica ou no banco e efetua ali o pagamento de apenas R$40 uma vez no ano, irmãos, somente R$40 uma vez no ano. Todos os meses, durante 12 meses, você recebe um exemplar da revista Portas Abertas e você vai ter uma participação significativa na vida dos cristãos perseguidos. Mas se você não quiser deixá-los esperando tanto tempo, você pode decidir isso hoje. Tem um envelopinho, o mesmo cadastro você preenche aqui e você pode depositar já os R$40 aqui dentro. Eu levo para São Paulo, você já recebe a próxima revista desse mês, né? Então você vai passar a ter 3 exemplares, esta e a próxima do mês já chega na sua casa, né? E você pode fazer isso tanto, viu, pastor? Tanto no dinheiro, com cheque ou até no cartão de crédito. Está ali o cartão de crédito, você pode fazer qualquer coisa que você quiser comprar ali. Ali, aqueles livros não têm um objetivo comercial, irmãos, porque senão estariam nas livrarias do Brasil inteiro. Não tem. É somente as igrejas que são abençoadas com esse material, que ele tem um objetivo maior de edificar a nossa vida. É para nos fazer conhecer mais os cristãos perseguidos. São livros com testemunhos, como o pastor Edson Bruno já falou, e os DVDs também com filmes de histórias reais e verdadeiras, que com certeza vai ajudar muito em nossa fé, em nossa vida espiritual, em nosso compromisso com a igreja do Senhor e com o reino de Deus. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Edson Bruno, pastor Robson Brito, a todos vocês que me deram essa oportunidade. Eu quero dizer que vocês deram a oportunidade, irmãos, à igreja perseguida, tá? São eles que são os maiores beneficiados em tudo isso e, consequentemente, nós também, porque estaremos assim agradando ao Senhor Jesus. Amém, pastor? Deus abençoe a todos, muito obrigado, irmãos, e um abraço ao Francisco, um amigo que eu fiz aqui, né, desde as primeiras vezes, e a todos vocês, irmãos. Estaremos aqui em Maringá novamente, na terceira Comingá, né, que será realizada aqui numa igreja de Maringá, ainda nem sei qual, mas no Molíver, no dia 27, 28, 29 e 30 de junho, amém? Se nos encontrarmos, será um prazer. Meus irmãos, vocês estão agradecidos a Deus, ao pastor, o irmão Arthur Botelho, diga amém. Amém. Nós queremos também louvar a Deus pela vida do novo convertido, irmão Eliseu Godoy, evangelizado pelo nosso capelão, pastor Silas. Onde está o irmão Eliseu Godoy? Está aí? Ah, ali está, que bom, viu? Deus te abençoe. Também acompanha-o Fabielle Matoso, André Francisco Jordão e Cecília Matoso. Deus abençoe vocês todos, viu? Vocês são muito bem-vindos entre nós. Meus irmãos, hoje, toda terça-feira, aqui no Templo Central, as contribuições são destinadas à assistência social. Hoje, nós não vamos fazer a oferta, aquilo que você ia dar de oferta para os mais carentes que nós. Você adquire algum material ali e abençoa a missão Portas Abertas. Eu não sei se o irmão Botelho trouxe muita coisa, mas seria tão bom, né? Se ele não levasse nada de volta. Tudo que tiver lá, a gente comprar, porque é um material muito bom. Do ponto de vista doutrinário, você não vai encontrar nada que destoa com a nossa doutrina. Irmão André, os obreiros mais antigos aí já viram, né, sua ministração lá na escola bíblica, né, Marianto? Ele já esteve lá algumas vezes. O irmão André, chamado de contrabandista de Deus, né? Quando ele profetizava que o muro de Berlim ia cair, muita gente chamava ele de louco, né? Mas caiu o muro de Berlim e o irmão André está vivo agora com 84 anos. Você pode louvar a Deus por isso? Então você não deixe de adquirir, porque isso é bênção para a nossa vida. E é muito interessante o irmão Botelho estar aqui, representando a missão Portas Abertas, porque hoje é o último culto que vai participar entre nós o pastor Rubens Betone,
que está indo para a Itália, fazer um estágio lá, também acertar os últimos detalhes da sua cidadania, para depois a gente vai enviar ele para outro lugar lá na Europa. Então é muito interessante o senhor estar aqui nesse dia, e o senhor vai ter o privilégio de fazer a última oração aqui dentro do templo por ele, tá bom? Então, e amanhã, sábado às 4h20, sábado, né? Sábado 4h20, o Rubens está viajando, e assim Deus estará o abençoando. Para a gente comunicar à igreja a nossa visão, vocês sabem que nós temos a nossa missão. Nós contribuímos com a evangelização indígena aqui no Paraná, contribuímos com 2 missionários no Paraguai, 2 na Argentina, temos a nossa base em Joanesburgo, de onde temos o trabalho de Deus ali em Moçambique, Malawi, especialmente Moçambique. A igreja hoje de Moçambique está com cerca de 50 mil membros, né? E a missão SOS Brasil África, parceiro número 1 é Maringá. Temos a nossa missão na Índia, pastor Peter, que está aqui inclusive. Essa semana a irmã Cristina vai fazer cirurgia. E o pastor Peter coordena o trabalho de 16 missionários. E nós mantemos o pastor Peter ali em Bangalore. E ele está ainda atuando, supervisionando o trabalho em 4 estados no sul da Índia. Então a nossa igreja é uma igreja que comprometida com missões, e regaçamos a manga, né? Conforme a metáfora aqui que o pastor Edson expôs. Mas para a igreja entender por que é que nós estamos enviando alguém para a Europa, eu já expliquei várias vezes aqui, nós temos um compromisso moral com a Europa. Então nós escrevemos essa apostila, não sei se eu posso chamar de livro, de 98 páginas, falando sobre a missão de Deus na Europa, a visão e o projeto nosso para os próximos 10 anos está aqui, que Deus me deu. Então, se você quer entender a visão do pastor, quer entender a visão do ministério, a visão da igreja, você deve adquirir. Está sendo vendido a R$10. Na verdade é uma oferta que você vai dar de R$10. Você entende, e aí está os motivos de oração dos 2 países para os quais nós queremos primeiro cooperar, com a Itália. E em outro país da Europa nós vamos plantar uma igreja, onde nós já temos um irmão de Maringá, que já tem 4 famílias discipuladas, e eles não se acertam na igreja dos portugueses, nem dos congoleses, senegaleses, e muito menos na igreja francesa. Mesmo sendo Assembleia de Deus, a cultura da igreja Assembleia de Deus francesa é muito diferente da brasileira, e os irmãos maringaenses não estão se adaptando lá, já faz 10 anos que estão lá. Um irmão, Deus levou-lhe para lá, ele se transformou num empresário muito bem sucedido na área da construção civil, e Deus está honrando ele. E eu fui pregar no congresso da Assembleia de Deus de Língua Portuguesa na Europa, e ao final de uma das pregações, uma adolescente me agarrou, que foi apresentada aqui na igreja quando eu era uma recém-nascida, agarrou no meu braço assim, chorando, disse: pastor, manda um pastor do nosso jeito. Então desde que eu ouvi aquela mocinha falar aquilo, eu tenho orado, intercedido, e o ministério também. Faz 4 anos que a gente ora nesse sentido, e Deus nos mostrou o Rubens. O Rubens, ele foi uma das pessoas que ajudou a plantar a igreja do Tarumã, quando nós tínhamos só 4 membros lá, e agora ele está saindo com uma igreja de cerca de 120 membros para a glória de Deus. Então é alguém que a gente está acompanhando o trabalho, estudou francês, e nós então estamos investindo nesse moço já faz 6 anos. E se você quer entender a visão de Deus,
você deve ler esse livro, ler esse material. Você vai ter também os motivos de oração pela Itália e pela França. Quantos aqui são de origem italiana? Levanta a mão. Aí, vocês têm uma responsabilidade ainda maior. Tem um irmão aí que é de origem francesa, né? Ele não está hoje aqui. Mas você tem uma responsabilidade ainda maior de orar pela terra dos seus ancestrais. E nós não vamos então recolher a oferta hoje para dar chance para vocês investirem mais nas portas abertas. Aquilo que o pastor Edson falou é verdade. A gente tem muito projeto. Se eu falar para vocês o milagre que eu estou pedindo esse mês, até o dia 30 desse mês, possivelmente vocês não vão dormir. Então eu não vou falar, né? Mas e você, pastor, você está dormindo? Eu falei, eu estou dormindo, porque Deus falou que vai dar. Agora, eu também tenho dor de barriga. Eu tenho dor de barriga. Eu tenho dor de barriga, mas a dor de barriga, ela é recompensada pelos testemunhos que a gente tem visto, né? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Tem que falar meio por código, né? Que vocês já estão sabidos, né? Nos códigos, né? Glória a Deus. Até por uma questão de segurança, a gente não fica falando muito de valores, né? Que os irmãos sabem como é que está a criminalidade hoje. Mas orem pelos milagres de Deus, contribuam com a nossa campanha do pagamento da emissora que Deus nos deu. E nós vamos encerrar o culto orando pelo pastor Rubens mais uma vez. E eu vou dar o privilégio dessa oração ao pastor irmão Arthur. As crianças, não, aí eu apanho, começar lá de casa. As criancinhas vão cantar? Então venham. Eu vi parece com expressão aí, ou é impressão minha? Alguém mais quer cantar aí? Hã? Só as crianças, né? Então tá bom. Hoje eles deram um trabalhinho ali, porque eles têm a ministração deles na terça, né? Então às vezes, mas quando soltou o vídeo, ninguém nem piscou. Dispõe de mim, Senhor, né? Essa é a nossa oração. A nossa gratidão aos irmãos de outras denominações que estiveram conosco, que Deus lhes abençoe grandemente. Vamos estar de pé. Irmão Arthur Botelho estará orando, e eu vou chamar aqui o pastor Rubens Betoni. Ele vai orar uma vez mais. Nós já fizemos a oração com a imposição de mãos, né? Mas oração nunca é demais. Vem cá, Rubens. Pastor
Daniel Ramos, ao final, ministrando-nos a bênção apostólica. E é lá que está a mesa, né? A mesa que está lá, né? Então eu gostaria de pedir para vocês, ninguém saia por essa porta, saia por lá, para você não perder a bênção, né? Pelo menos um marcador de Bíblia você procure investir na obra de Deus, não é? O mundo investe no que é do mundo, não é verdade? Toda vez que uma pessoa liga a televisão na Rede Globo, ela está investindo no mundo, porque quanto mais telespectador tiver, mais alto vai ser o valor do anúncio. De algum modo você está investindo, não é? O mundo investe no que é no mundo, não é? Os times de futebol investem pesado nos seus jogadores. Então, se a igreja não falar de dinheiro para o reino de Deus, quem é que vai falar? Mas graças a Deus a nossa igreja está vacinada, né, meus irmãos? Aqui nós damos ao Senhor, para a glória de Deus. Amém, irmãos? E Deus não deixa faltar nada para nós. É verdade ou não é? Glória a Deus. Não quer dizer que nós temos a vida de mar de rosas, mas Deus supre a nossa necessidade. Você vê ali valorizando um pedacinho da Bíblia, né? E nós às vezes deixando a Bíblia ficar empoeirada, né? Vamos pensar bem nisso hoje. Fechamos nossos olhos, irmãos. Pai, eu quero agradecer-te pela vida do irmão e pastor Rubens Betuni, Senhor, que o Senhor tem separado para a tua obra missionária, Pai. Sabemos que o teu filho estará sendo enviado a um campo considerado hoje um dos mais árduos, ó Deus, ali onde o teu evangelho já foi pregado, onde foi palco de grandes avivamentos, ó Deus, grandes homens de Deus passaram por estas nações na Europa, mas hoje, infelizmente, Deus, é uma das terras mais secas para o teu evangelho. Que o teu filho, Pai, ao pisar estas terras, Senhor, seja diante de ti alguém que realmente mostrará o poder do Senhor através da tua graça, do teu amor, ó Deus, e ali frutifique, Pai, através da sua vida e da pregação do seu evangelho. Que o nosso irmão Rubens, ó Deus, possa ali ter a força do Senhor, aquela força extra que o faz avançar, que o faz prosseguir, sem jamais esmorecer, sem jamais olhar para trás, Pai, para que aquela nação, ó Deus, volte, Senhor, a ser reavivada, Senhor, volte a ser uma nação evangélica, uma nação que glorifique, que adora ao Senhor, Pai. Eu não sei exatamente qual a nação que ele vai, Senhor, mas com certeza, Deus, ali aonde o Senhor o enviou, ó Deus, o Senhor tem como objetivo maior a tua glória através desse teu filho, e que muitas almas, Pai, possam ser acrescentadas pelo Senhor na pregação do teu evangelho, e que este teu filho, Senhor, com toda a sua família, tenha do Senhor toda a proteção, toda, ó Deus, a graça e o amor e toda a perseverança necessária para que possa ali prosseguir, para que possa avançar com o teu evangelho, e que a igreja do Senhor aqui em Maringá, Assembleia de Deus e outros irmãos que estejam com ele nesta empreitada, nesta obra do Senhor, jamais, Pai, jamais deixem de segurar esta corda, que estejam com ele em todas as horas, que estejam com ele principalmente nas orações, mas que também, Pai, não esqueçam, ó Deus, que ele necessitará de muitos outros recursos, que possamos estar atentos e ali prontos para ajudá-lo. É este o meu pedido ao Senhor, Pai, em favor desse teu filho, que se oferece, que se dispõe a fazer a tua obra num campo tão árduo como a Europa. Deus o abençoe, que o Senhor o abençoe, e a toda esta igreja que estará com ele, em nome de Jesus. Amém, Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja abundantemente derramado sobre cada um de nós. E juntos dizemos: Amém.